Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que nem tudo que reluz é ouro. E nós estamos entrando na quarta revolução industrial. E se você não sabe o que é isso, o mundo irá passar por mudanças. Quem aqui não lembra que na época de 1920 a 1940 foi o período onde se encontrou a terceira e grande revolução industrial? Então o pessoal ficava martelando as chapas metálicas de aço e de repente chegou o empresário, um malvadão, claro, né? Ele que é um malvadão, não é os parasitas estatais, com robô, com prensas imensas que basicamente ao soar de apertar de um botão, ela fazia o trabalho braçal. Então uma empresa, por exemplo, como a Volkswagen, que o meu tataravô chegou a trabalhar, no período entre 1920 a 1940, que tinha lá os seus 20 e tantos mil funcionários, passou a precisar apenas de 2 mil, 3 mil. E nós estamos chegando no momento onde a quarta revolução industrial será mais intensa e pior do que a terceira. Porque a robótica, a inteligência artificial, vai substituir policiais, advogados, juízes, médicos, vai substituir engenheiro, arquiteto, os robôs até mesmo, se precisar pintar um quadro, tem robôs com inteligência artificial que fazem. Então a quarta e grande revolução industrial, basicamente qualquer serviço braçal não vai mais precisar. E até mesmo os serviços de inteligência, de tomadas de decisões, não vai mais precisar que o ser humano faça nada. E aí eu sempre falo aqui que o caminho que o futuro está tomando são as trocas voluntárias. E se eu tivesse errado nessa colocação, você não veria o Bitcoin sendo aprovado como moeda oficial em El Salvador, para tentar se livrar da grande recessão que está por vir. Então nós estamos vendo que o futuro é o Web 3.0, protocolo DeFi. O futuro ele vai se encontrar nesse paradigma. E se você não se preparar para esse admirado mundo novo, você vai ser engolido. E de repente você vai ficar sem emprego. Você está preparado para ser cuspido do mercado de trabalho? É uma pergunta que eu faço para você. A história está se repetindo. E aí, uma coisa bem interessante que eu vou mostrar para vocês é uma empresa chamada Hankook Miral, né, que trabalha com robôs. Nós temos várias empresas que trabalham com tecnologia. Por exemplo, aqui nessa bolha chamada Ocidente, nós falamos aqui dos Estados Unidos, do Brasil, falamos aqui da Inglaterra, de alguns polos da Europa, no desenvolvimento de inteligência artificial. Só que eu preciso lembrar para você que a quantidade de seres humanos na Ásia e na China é pelo menos 8 a 9 vezes mais, somando com a Índia, tá? Do que simplesmente o mundo. Então, por exemplo, enquanto o Brasil tem 200 milhões de habitantes, você pega a Ásia ali, tá beirando ali os 3 a 4 bilhões. Eu vou até colocar aqui uma pergunta, né? Quantos habitantes tem a Ásia lá? 4,5 bilhões de habitantes. Então nós estamos vivendo uma bolha. Se nós com 200 milhões de habitantes, Estados Unidos com 300 milhões, já ficamos assustados com a inteligência artificial, imagina a Ásia com um número muito superior a isso, mas muito superior. E aí o que está acontecendo é o seguinte, esses robôs aqui são robôs que são criados na Coreia. Provavelmente você nunca ouviu falar da Coreia do Sul, né? Se ouviu falar, é um país super tecnológico e os caras estão criando robôs imensos. Então, olha só os projetos, eu quero deixar isso bem claro. Por favor, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Não te custa nada, dá uma pausa nesse vídeo e no grupo de família, compartilhar esse vídeo com o seu pastor, porque o mundo está mudando. E muito em breve nós seremos engolidos por ele. E aqueles que se não adequarem serão suprimidos. E aí você fala, não, então aí é a marca da besta. Não, meu irmão, não é a marca da besta. A marca da besta é o seguinte, se você não colocar a marca da besta, terá uma guilhotina para você. O que está acontecendo não é a marca da besta. Se você não se adequar, não vai ter emprego para você. É totalmente diferente.
A marca da besta é um evento único e final, onde aquele que não aceitar a besta, ele irá para a guilhotina e fim, game over. Mas não é isso que estamos caminhando, não é o ápice final, o final do desenrolar da história. A história vai mais longe. Nós estamos caminhando para a quarta revolução industrial, onde aquele que se não adequar vai ficar desempregado para sempre, vivendo uma vida de miséria. Por isso é importantíssimo você entender esse assunto. E aí, olha que coisa surreal. Essa empresa, a Hancock Whitney, é uma empresa que está desenvolvendo robôs. Só que diferente do Elon Musk, que já alertou, inclusive, olha só, o Elon Musk mesmo disse, tá? Isso em 2014. Inteligência artificial é a maior ameaça da humanidade. Então você que pensa, por exemplo, que anjo caído é problema, demônio é problema, Lúcifer é problema, meu irmão, tu não faz ideia do que é o verdadeiro problema. Inclusive, deixando isso aqui bem claro para você, que essa tecnologia de inteligência artificial foi a tecnologia dos anjos caídos entregados à humanidade. Só lembrando aqui para vocês, tá? Esse aí é o conhecimento do fruto proibido, que Deus não desejou que a humanidade conhecesse, tá? A Bíblia, ela usa um contexto histórico, poético, onde é representado como uma maçã, mas o conhecimento entre o bem e o mal é isso aí, ó. Você vai criar uma nova criação que não tem mais parâmetros. E eu quero ver quem é o pastor ou padre que vai expulsar um robô, que vai fazer um robô dobrar o joelho, que é a declaração que o Elon Musk fez também. E aí, olha que coisa mais surreal. Esses são os robôs. Ah, isso é montagem, Humberto. Isso é montagem, né? Sim, claro, isso é montagem. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o famoso isso é montagem, né? Olha só. Isso é... Vou tirar o som, né? Olha lá, isso é montagem, né? Claro que é montagem, ó. Os coreanos lá, desenvolvendo aquele robô, olha lá. O cara me chega, tem um cara lá dentro da cúpula, e aí simplesmente, ó, estão ligando a cúpula, e olha só, isso é montagem. Claro que é montagem, olha lá, ó. Ó, vou só voltar aqui para você ver que eles tiraram a escada, ó. Olha lá. É montagem, meu irmão? Será que isso aí é montagem? Olha ali. Será que é montagem? Veja bem, deixando-se bem claro aqui, que ó, isso foi em 2018. Nós estamos no meio do ano de 2022. Esse robô já dá pirueta sozinho. E aí, é o que eu digo, quando criaram os cachorros da Boston Dynamics, todo mundo maravilhoso, esse cachorrinho é muito lindo, esse cachorrinho é muito lindo, né? Quando um prédio desmoronar, o cachorrinho vai cavar os buraquinhos e vai chegar e vai encontrar as pessoas que estão nos escombros. E aí, simplesmente, os bombeiros vão lá e vão tirar as pessoas. Que bonito. É, botaram um fuzil no cachorro, né? Botaram um alto-falante no cachorro dizendo, fique em casa. Se você sair, os policiais vão aí te prender. Tacaram um fuzil no cachorro. No robozinho. Que bonito. Beautiful people. Cuidado, cuidado. Porque eles falam uma coisa, vendem a ideia, mas fazem exatamente o oposto. Então, novamente, vão dizer que esses robôs aí, não, isso aqui é para obras, operários, para zonas de risco, é para o cara que está lá embaixo minerando. Aí vai chegar um robô desse na polícia. Aí vai botar um policial dentro de um robô desse e depois não vai ter mais policial. Vai começar com policial para poder gerar aquele sentimento de humanidade. Mas para passar alguns anos, vão tirar os policiais e vão ter esses robôs na rua. E aí vão falar assim, fique em casa. E é isso aí, com um fuzil na mão, né, ditando as regras. Um robô desse tem 4 metros, ó, pesa lá, sei lá, 1 tonelada. Não dá para bater de frente com uma coisa como essa. Então o mundo tá mudando, campeão. Tudo começa com uma boa história. Tem que se vender, né? Tem que se vender. E aí, olha lá, o robô lá, ó, ele mexendo, ele tendo equilíbrio, olha só, né? E o robô caminhando, campeão. E o robô caminhando, a gente avisa, eu tô avisando isso aqui há anos, tô no YouTube há 10 anos avisando isso aqui. Na minha época, quando eu entrei no YouTube, isso aqui nem existia, cara. Nem existia. Quando você que tá me assistindo aqui, você que me assiste, você tem mais de 30 anos? Uma pergunta, você tem mais de 30 anos? Você já imaginou na sua vida, você que tá me assistindo aqui, que tem mais de 30 anos, que esses robôs que você via nos filmes, Power Ranger,
que você via, por exemplo, em Homem de Ferro. Você já imaginou alguma vez na vida que isso iria ser real? Que isso aí seria na nossa geração? Você já imaginou? A tecnologia estava distante. A gente tinha um N95, um 6120 de telefone, e no passar de 10 anos, o telefone começou a fazer tudo que o computador faz e muito mais. Hoje, o telefone, a câmera do telefone hoje está praticamente uma câmera de um DSLR. Tudo mudou, está tudo mudando. E nós estamos entrando no metaverso. Ó, Web 3.0, protocolo DeFi, está tudo mudando. Você não faz ideia. Você não faz ideia. E ainda não é o fim. Não é o fim. Lembre-se bem da Bíblia. Olha lá, tudo mudando, ó. Olha só, o robô caminhando, cara. E o cara lá dentro batendo palma, né? Que maravilha. Olha lá. Tem um guindaste segurando para o robô não cair, né? Evidente, é um custo muito caro. Aí eu vou te falar uma coisa. Esses robôs aí, ainda, olha só, é uma empresa fundo de quintal. Você não está vendo uma empresa com 1.000, 2.000 funcionários, uma empresa que ia perder de vista. Não, é um galpão. Meu irmão, escuta bem o que eu vou lhe falar. Essa empresa, a Hancock Miracle, é uma empresa fundo de quintal. E os caras estão dentro de um galpão de, sei lá, 20, 30 metros, e estão desenvolvendo um robô desse. Meu irmão, é isso que eu tô te falando. Com a impressora 3D, você sabia que dá para imprimir dá para imprimir isso aqui, ó, com impressora 3D? Dá para você sair imprimindo um fuzil com impressora 3D? Pois é. Então, olha só, os caras vão começar a imprimir as coisas. Isso aí, e assim, eu vi uma notícia que falava, né? Depois eu vou colocar aqui para vocês verem, que eles estão usando impressoras 3D para produção de robôs humanoides em massa. E que em 2025 vai começar a produção em massa que vai ser levado para as pessoas. Ou seja, em 2025 o cara vai poder ter um robô na casa dele. Tu já assistiu o filme Eu, Robô? Você já imaginou que aquilo ali se tornaria real em 10 anos? Então, em 2025 já vai ter coreano com um robô dentro de casa. O cara vai falar assim, ó, vou trabalhar, prepara uma comida para mim aqui e quando eu voltar eu quero estar pronto. O robô vai fazer isso, vai limpar a casa. Esse é o mundo, você está vivendo esse mundo, campeão. Esse é o mundo. Daqui a 10 anos, o mundo vai mudar completamente de tal maneira que tudo que você conhece vai ser ultrapassado. A gente explica, canta sinal de fumaça, avisa, e as pessoas nem aí. Esse é um dos robôs, que é o robô da Hancock Miracle. E é uma empresa fundo de quintal. Você vê aí, ó, meu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras trabalhando, velho. 6 caras trabalhando para desenvolver isso aí, tá? Olha que coisa interessante. E aí, olha só. Esses são os projetos de robôs que os caras querem ter. Ou seja, eles estão querendo ter esses robôs andando na rua. Olha aqui, ó, armas a laser, antenas. Irmão, pra que você acha que serve o 5G, campeão? Pra que você acha que serve o 5G? O 5G é 1 gigabytes por segundo de informação. Ou seja, graças ao advento do 5G, robôs como esse vão poder andar livremente nas ruas. Onde tiver 5G, esses robôs vão estar. Tá entendendo? Por isso, a Bíblia, ela fala, quando chegar a desolação, segundo o profeta Daniel, aqueles que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Fuja entre os montes. Por quê? O cara que mora num lugar isolado, um robô desse não é viável. Um robô que custa 15 milhões de dólares. Você acha que um robô desse vai ser utilizado numa cidade de 5 mil habitantes? Não. Vai ser usado numa capital com 1, 2 milhões de habitantes. Por quê? Porque financeiramente, uma cidade com 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes, produz 2, 3 bilhões de reais por ano. Então dá para se investir em uma tecnologia como essa. Agora, quem mora na zona rural, os caras não querem nem asfaltar as ruas. Porque não é viável, é só 5 mil pessoas ali. Então é totalmente importante você entender esse conceito. Para poder melhorar a história, esses são os novos projetos que os caras estão querendo desenvolver. Olha bem, esse aqui é um novo projeto que eles querem desenvolver. Um robô não tripulado de tantos metros de altura que fazem todas as funções que o ser humano faz. E logo, né, essa empresa, a Hancock Miracle,
ela foca no mercado de militar. Então, é esses robôs indo para a guerra. É, campeão. Isso aí, batendo na porta da sua casa, falando assim, por que você tweetou isso aqui? Quem te deu a permissão? Eu não vou nem contar. Não vou nem contar o que eu espero que esses caras vão fazer. Olha só, esses são o nível dos robôs que os caras estão construindo, velho. Esses são o nível... Olha só, esses são o nível dos robôs que a galerinha tá construindo, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Os caras acham que é brincadeira. Não, meu irmão, isso aqui é surreal, tá? Surreal. E nós iremos ver isso aí entrando em cena, tá? Entrando em cena. A galera falava comigo assim, ah, esse cara é louco, será? Não, eu lembro, em 2015, eu fiz um vídeo falando assim, que esses robôs iriam estar nas ruas. Aí um monte de gente assim, esse cara é louco, esse gordito é louco. 2015, né? Falando que esses robôs estariam na rua e que era bom as pessoas, né, já ir se preparando por causa dessa loucura. Aí os caras, não, olha aqui o robô na rua aqui, ó. Ó, campeão, olha o robozinho na rua, que maravilha, ó. Ó, já colocaram na rua, cara. Já colocaram na rua. Isso na Coreia do Sul, tá? Pois é. E vai ser o novo normal, cara. Olha o tamanho do cara comparado com o robô. Não, os caras acham que é brincadeira, meu irmão. É o que eu falo. Essa é a quarta revolução industrial. Onde as leis... Escute bem o que eu estou lhe falando. A elite mundial está forçando o governo a criarem leis mais severas, mais punitivas e tiranas. Então, o mundo todo está caminhando com leis punitivas e tiranas, até chegar no momento que as leis vão ficar inviáveis. E quando chegar nesse momento, esses robôs vão ser os executores da lei. É esses robôs aí que vão ser os executores da lei. Que a gente cansa de falar que o povo, não, que isso? Pois é, campeão, vão ser esses robôs aí. Vão começar tripulados e depois não vai ter mais nenhum ser humano lá dentro. Meu irmão, e aí o profeta Daniel, o apóstolo João, no livro de Revelações, ele diz que os gafanhotos terão sons metalizados. Ele diz que os gafanhotos serão corpos, uma carcaça dura e terão sons de milhares de rodas metálicas. Que som que é esse que vai ter? Campeão. É isso aqui que nós vamos ver. É isso aqui. Exterminador do futuro, tá? É robô, é cão robô, é não sei o quê. Vai chegar um momento, cara, que isso aqui vai estar na rua. Já está na rua. O robô da Boston Dynamics, ele já está na rua, cara. Já está na rua. E aí os caras acham que é brincadeira. E nós vamos chegar nesse nível, ó. Esse nível. Teve uma apresentação, né, desses robôs aqui, ó. Lá na... Eu não lembro bem se foi em Beijing, ó, tá vendo, ó? Teve uma apresentação de robôs imensos. Eu fui trazendo, eu mostrei. Muita coisa não vem pro Brasil, porque, o Brasil e os Estados Unidos estão numa bolha. A Ásia está muito mais à frente disso. Não, eu mostrei os robôs, mostrei pra galera, o robô, inclusive, escalando um prédio, esse robôzinho aqui, ó, escalando um prédio. Eu mostrei para as pessoas. Os caras, não, é fake, é claro que é montagem mesmo, imagina, né? E aí eu tô falando, ó, eu mostrei essas imagens e, cara, a coisa, ela só vai piorando. Quem não lembra aqui do filme, ó, do Homem de Ferro, né? Acho que esse aqui é o 1 ou 2, né? Acho que é o 1. Quem não lembra desses filmes? Exatamente, seres humanos usando essas carcaças imensas. E a coisa vai chegar no nível que, ó, eu vou só mostrar isso aqui para você poder entender, tá? Vai chegar no nível disso aqui, ó, onde você tem um soldado e um robô maior do que o soldado, mais forte e mais pesado do que o soldado, executando a lei. Ele não tá nem aí se você tá com seu filho, a sua filha. Ele não tá nem aí se você simplesmente tá com a sua família. Ele vai executar a lei e que se exploda, meu irmão. E eu tô cantando essa pedra, os caras, não, isso é brincadeira. Claro que é brincadeira. Vai. Você vai ver, meu irmão, o que o mundo vai se tornar. Você vai ver. Isso aqui é o começo. E ainda não é o fim, cara. Não é o fim. Isso aqui não é o fim. A coisa vai muito além disso, cara. Vai muito além disso. E os caras acham tudo para esses evangélicos, mente fechada,
o apocalipse. Tudo, qualquer coisa. Se o Elon Musk falar que vai colocar tal coisa na pessoa, esse é o fim, acabou. O mundo acabou em 2019, acabou em 2020, acabou em 2021, 2022. Galera sempre dá data e nunca é a data. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. O que eu posso te dizer pra você é que dá pra piorar. Dá muito pra piorar. E aí nós estamos vendo, cara, como que o mundo vai se tornar. E aí serão esses os executores da lei, cara. A gente fala, vão tirar o seu emprego, olha só, vão tirar o seu emprego, vão oprimir a galera em massa, você não vai poder sair de casa, você vai viver numa prisão, a melhor prisão é aquela que você sabe, que você não sabe que está preso. Aí eu falo para os caras morarem no campo, né? Você, por exemplo, no meu caso, aqui é uma fazenda onde eu estou gravando, é uma fazenda. A minha fazenda, ela dá para um parque nacional, ok? Então, existe uma floresta nacional aqui nessa fazenda. Eu tenho um rio para cá, imenso, onde dá para eu poder pegar peixe, dá para eu poder ir com a minha família. Tem uma nascente para lá, uma nascente para cá, né? Tem a biodiversidade para caramba aqui, rico em biodiversidade. E assim, isolado, eu moro numa cidade de quê? 6, 7 mil habitantes. E nessa cidade eu já moro na zona rural, isoladão, meu irmão. Isoladão, energia horrível, painel solar horrível. É um sacrifício, cara. Quantas vezes que eu não faço live, minha live cai por causa de energia? Mas eu prefiro ser autossuficiente, morar no meio do mato, ser autossuficiente, do que morar nas cidades, porque é nas cidades que vão chegar primeiro. A história está se repetindo. O que aconteceu na G2? Na G2, eles pegaram Berlim, eles pegaram todas as grandes capitais e, ninguém sai, ninguém entra. E começaram a oprimir e mandar a galera para campo de Parará, Pururu, concentração. Enquanto que na roça a coisa demorou para chegar. E quando chegou na roça, sabe o que os fazendeiros fizeram? Os fazendeiros pegaram todas aquelas plantações que eles tinham, porque é óbvio que os caras iam destruir tudo, e começaram a plantar em floresta. Por exemplo, batata eles plantaram em floresta, fizeram tudo na floresta, toda a agronomia que os caras tinham na fazenda, eles plantaram na floresta, de maneira que os caras não saberiam a diferença entre a floresta e a casa. E aí, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: os caras sobreviveram com a família deles na floresta. Porque o soldado não vai se embocar na floresta. Porque a floresta é muito grande, ela é muito extensa. É uma agulha num palheiro. E não vale a pena. Financeiramente, o mundo é governado pelo dinheiro. Financeiramente, não dá para você destinar a tropas de soldados imensas para ficar 1, 2, 3 semanas procurando pessoas numa região e não encontrar, gastar dinheiro à toa. Não dá. Então, o que eles vão fazer? No máximo, ir na sua casa, te notificar, querer destruir toda a sua comida. E naquele momento, meu irmão, se chegar, e vai chegar, eu não acho que é agora, pode ser daqui a décadas ainda, né? Porque isso aqui ainda vai desenvolver um pouco mais. Vai chegar nas cidades. Não é rápido, isso aqui não é rápido. Não entenda que vai ser amanhã, que já estão trazendo helicópteros com galpões e contêineres. Não é isso. Vai demorar. Mas quando chegar, você vai ter uma estrutura. E aí, você no meio do mato já fica muito mais difícil. Então o que eu falo? Morar no campo, historicamente na G1 e na G2, a maior taxa de sobrevivência foi no campo. Historicamente, a galera que não passou fome plantou batata e foi no campo. Então a história se repete e eu uso os mesmos preceitos do passado. E os mesmos preceitos bíblicos, né? Fuja entre os montes, fuja pelas montanhas, more numa região desolada e montanhosa. Você vê Abraão, ele não quis morar em Sodoma. Já o primo dele quis inventar a nhaca lá em Sodoma. Ó. E Sodoma foi o quê? Foi destruição em massa, né? Radiação e enxofre. Até hoje o lugar fica com radiação e enxofre. É o que eu falo, os caras não entendem. Os caras acham que a Bíblia é um livro conto de fadas. Os caras acham que a Bíblia, por exemplo, é uma história onde tem um cupido, um anjinho de fraldas, de asinhas, com uma flecha de coraçãozinho. Isso é a história para os caras da Bíblia. Sendo que os anjos caídos, essa tecnologia de inteligência artificial vem dos anjos caídos, tudo aquilo que não nasce na Terra é extraterrestre, coloca na sua cabeça. Os anjos
são extraterrestres, eles não nasceram na Terra. Qualquer coisa que não nasceu na Terra é fora da Terra, nascido fora da Terra. Então é um extraterrestre. Outra coisa, os anjos têm tecnologia, são extraterrestres e eles hibridizaram a raça humana. É só você olhar Gênesis 6. E assim, né, multiplicou-se os homens e mulheres, e os anjos olharam para baixo e viram as mulheres bonitas e formosas e decidiram descer, os santos sentinelas. Gênesis 6. Enamorado das mulheres, deram origem a gigantes. Então, um extraterrestre coabitou com o ser humano e deu origem a seres híbridos entre humano e alienígena. A própria Bíblia fala, meu irmão, coloca a mente na cabeça e tenta entender. Mas qual é o problema do evangélico? O evangélico é o famoso boi lambão. Ele pega a Bíblia, bota no braço, fica julgando todo mundo em volta. Aí você vai para o inferno, não sei o quê, você bebe, você vai para o inferno. A língua do cara é igual uma serpente, né? E aí, o que acontece? O cara usa a Bíblia como enfeite. A Bíblia na mão do cara é um enfeite. Porque o cara é um incompetente que não é capaz de pegar a própria Bíblia e lê-la. Ele tem que levar a Bíblia para a igreja, abrir a Bíblia na igreja, ficar lendo versículo isolado, que vai só enaltecer o ego do pastor e do padre. Enquanto que a Bíblia fala, não confie em homens. É muito simples. É só o cara ler, velho, pegar a Bíblia. Os caras não lêem a Bíblia, cara. Não lê a Bíblia. Então a própria Bíblia nos ensina como nos prepararmos para tempos difíceis. A Bíblia é o manual da vida que deve ser seguido como orientação para esse tipo de situação que está chegando. E esse tipo de situação que está chegando, a Bíblia nos ensina a autossuficiência, a não confiar no governo, a não confiar nos homens, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pague os seus impostos, viva a sua vida, mas seja independente desse sistema podre. Abraão, por exemplo, por que Abraão ele foi morar no deserto, ele não foi morar na cidade? A cidade tinha água, tinha plantação, tinha mão de obra. Mas por que Deus falou para Abraão? Não more nas cidades. Por quê? Por que será que o Criador dos céus e da terra falou para ele não morar nas cidades? Por quê? Por que será? Porque é nas cidades que esse tipo de coisa acontece. É simples. Tu pega a história, por exemplo, da Bíblia, a conquista dos reinos, é basicamente isso. Pega lá o povo que foi para as cidades foi escravizado. Pega lá a história do Egito Antigo. Aí é que eu sempre falo, os caras não aprendem. Então o evangélico ele vai ficar aqui, ele não é capaz de ler. A Bíblia nos fala o seguinte: a ninguém vos chamei de rabi, que significa guia. Guia não, peço perdão, tá? Rabi é mestre. A ninguém vos chamei de mestre, nem de pastor, guia, que nos dias de hoje é pastor, e muito menos de aba, que é pai, que no italiano é padre. Ninguém vos chamei, um só é vosso Deus, a saber, Cristo. Então, a Bíblia, ela nos ensina o caminho, ela nos prepara, ela nos mostra a salvação, e aí, tudo que o cara tem que fazer é buscar essa orientação. A pessoa busca orientação. Eu buscar a orientação da Bíblia. Amanhã tem culto, né? Campeão. E aí, o que acontece? Acaba vivendo um engano. Um engano. Por quê? Porque na mente do evangélico, o mundo vai acabar toda hora. Na mente do evangélico, é o fim, acabou. Daqui a 30 dias o mundo está acabando. Na mente de um pastor de igreja evangélica, ele tem mais valor do que um médico. Porque eu estou simplesmente levando as ovelhas de Cristo. É para abatedouro. Para abatedouro. Porque em Atos 7 é explicitamente dito da seguinte maneira: Deus não habita, não sabeis que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Que espécimes de casa podeis fazer para mim? Né? O planeta Terra é estrado dos meus pés. Então, praticamente, o próprio Deus diz que não tem nada que o ser humano se faça. E aí, qual que é o contexto? Qual que é o contexto da igreja eclésia? Que o termo eclésia é sair para fora. É você despertar. A Bíblia, ela é uma red pill. Você vai ler, vai aprender, vai despertar. E ela nos ensina o caminho da prosperidade. A Bíblia ensina financeiramente como ter prosperidade.
A Bíblia ensina como ter boa saúde, ela ensina como você escolher uma região para comprar a sua casa, ela ensina que tipo de amigo você tem que ter. A Bíblia ensina que você não pode ter guias humanos, você não pode confiar sua salvação nos seres humanos, não pode fazer isso. A Bíblia vai mostrando caminhos para sobreviver a ataques de alienígenas, a ataques de demônios. Né? A Bíblia vai mostrando caminho, né? Vai mostrando a regra da vida para você poder sobreviver. As pessoas não leem. E as pessoas fazem o quê? Confiam em pastores na internet, pastores de igreja, padre da igreja. Campeão. E vai vivendo essa loucura. Inclusive, religião eu cansei, cara. A mente do evangélico é um carocinho, assim, ó, é uma azeitoninha, assim, não dá pra entender, não dá pra entender. Né? A última vez que eu fui numa igreja, os caras faltaram só jogar uma cadeira em cima de mim. E tudo que eu disse é o seguinte: por que você cobra dízimo? Se você vai cobrar dízimo, você está no jugo da antiga aliança. Se você está no jugo da antiga aliança, quem tem que ministrar essa aula é um levita. Ué, se você está cobrando dízimo, que é o estatuto da antiga aliança, destinado aos levitas, logo você tem que ser levita. Faltou só os caras quebrarem. Você tá endemoniado, não sei o quê. É sempre assim. São adornados, né? Aí você vê lá, pastor comendo a rabiola das fiéis, e os caras assim, o pastor aí tá comendo a rabiola. Confia em homem. Confia em homem. E vê onde você vai parar. Confia a sua salvação mesmo. Confia. E aí, basicamente, é o seguinte: o que eu preciso que você entenda sobre a quarta revolução industrial e a importância de você se preparar. Olha só, tudo nesse mundo, o mundo roda financeiramente. O diabo, o extraterrestre, seja o que for, não vai conseguir mandar no mundo se não tiver um dinheiro, se não tiver condições de pagar. Vai ter que pagar parlamentares, pagar soldados, pagar generais, vai ter que pagar os seres humanos que estiverem vivos. Então, ninguém vai seguir regra de ninguém se não for financeiramente adequada. Ou seja, é só você entender o dinheiro. Siga o dinheiro. Veja, analise o dinheiro. Então, para esses robôs, pensa comigo, qual sentido teria um robô desse, né, fazendo uma opressão do cacete numa cidade pequena? Qual sentido teria? Não faz o menor sentido. Uma cidade de 5 mil habitantes, que o senhor João tá vendendo banana, o outro tá vendendo maçã, um robô de 15 milhões dentro de uma cidade, não faz o menor sentido. O máximo que pode ter é um drone sobrevoando. E aí eu digo para você, vai ficar caro. Escute bem o que eu vou lhe falar. Essa é a tecnologia cyberpunk. Quem não sabe o que é cyberpunk, eu vou colocar aqui, ó, tecnologia cyberpunk. Vamos ver. Hoje em dia só fica aparecendo os jogos, né? Só fica aparecendo os jogos de cyberpunk. Mas o que é tecnologia cyberpunk aqui? Vamos ver se eu consigo encontrar uma imagem que represente para você o que é cyberpunk. Cyberpunk é o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Cidades, City, Cyberpunk. Vamos ver, mais ou menos isso aqui, ó. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa representar para vocês. Tá, é mais ou menos essa cidade aqui, ó. O que acontece com o Cyberpunk, tá? A vida vai ficar inviável fora das capitais. Ou seja, o governo cada vez mais vai incentivar as pessoas a irem morar nas cidades. Assim como foi na antiga Babilônia, né? Eles vão incentivar as pessoas a morarem nas cidades. E as cidades vão ser um lugar de sobrevivência. Então o que vai acontecer para você poder entender? Eles querem reunir a galera toda nas cidades para a tecnologia de opressão funcionar. Porque você tem uma cidade com 30 milhões de habitantes, fica fácil de você colocar torre 5G, drone, robôs de opressão, fica fácil. Agora, uma cidade de 2 milhões de habitantes vai ficar mais difícil. Então, qual que é a ideia da galera? É se concentrar em pequenas cidades verticais, onde a humanidade vai morar ali. E aí, as pessoas que morarem fora das cidades vão ser consideradas pessoas que não têm dinheiro, pessoas bobajadas. O dinheiro que vai circular na cidade não vai circular nas cidades menores. Por exemplo, olha só, vamos colocar aqui, ó, 1984, George
Orwell, né? Só para você poder entender mais ou menos aí a perspectiva, tá? Para você poder entender. Olha só, nesse filme, né, tem livros também, tá? The Big Brother, né? Olha só para você entender mais ou menos o conceito aqui, tá? Essa opressão é um filme que foi lançado em 84. Essa opressão só acontece nas cidades. Quem já assistiu esse filme aqui, ó, O Grande Irmão Te Observa, o que acontece? Esse ator aqui, ele se apaixona por uma mulher, mas é proibido a relação entre homem e mulher, porque dizem que faz mal, não sei o que, não sei o que. Você já entendeu como é que tá, o mundo tá caminhando. E aí esse cara se apaixona pela mulher. E você vê o seguinte, você vê que a mulher, quando ela tá... Eles saem da cidade, primeira coisa, eles saem da cidade porque as cidades são observáveis. E eles vão lá para uma região rural para poder se relacionar. Ele e a mulher vão para a região rural. E aí a mulher olha, eu lembro dessa parte do filme, a mulher, ela olha para uma família que tem 3 filhos, que assim, vive na roça, longe pra cacete. Ela olha assim, tá longe a família, e ela fala assim, eles nos dizem que essas pessoas são miseráveis, que essas pessoas não têm perspectiva de vida. Mas eu vejo essa mulher lavando roupa, ela tá feliz, as crianças estão brincando, e a gente vive esse terror, esse inferno nas cidades. E aí, basicamente, o que acontece é isso. E aí, depois, quando eles voltam para a cidade, aí eles vão se relacionar numa biblioteca, num lugar de penhora de vendas, e quando eles estão na cidade, eles são pegos. E aí o filme, não tem final feliz nesse filme, cara. E aí, basicamente, as cidades são assim. A mulher olha pro campo e fala, eles dizem que isso aqui é ruim, mas é isso aqui que é a felicidade. Você consegue entender a lógica disso? E nós estamos chegando no momento onde isso vai acontecer. Onde simplesmente tudo vai ser observável. As pessoas acham que é brincadeira. Acham que é brincadeira. Não, meu irmão. Vai chegar um momento onde as coisas vão ser assim. Onde simplesmente, isso aqui não é viável numa cidade pequena. É basicamente isso aqui, ó. É basicamente isso, robô, drone, não sei o que, a gente fala. Só que aí, meu irmão, tu pega as fazendas, quanto custa uma fazenda na zona rural de São Paulo? Vamos ver quanto custa uma fazenda imóveis, zona rural de São Paulo, tá? Só para a gente poder ver mais ou menos aqui o preço. 6 milhões e meio, 570 mil, 2 milhões e 800. Não tem como um cara querer viver, sabe? Não vai ter o dinheiro cada vez mais valendo menos e o preço das coisas subindo. Né? Isso aqui, uma casinha pequenininha, com vizinho do lado, vizinhos do lado. Vizinhos do lado, meu irmão, não tenha vizinhos. É a dica que eu dou para quem quer morar. Vizinho, se você viu O Grande Irmão, quem denuncia é vizinho, quem enche o saco é vizinho. E aí é o seguinte, tu vai pegar uma fazenda mesmo, fazendona, igual o meu caso aqui, onde não tem vizinho, cara, pode falar o que eu quiser. Se eu quiser criar uma anarquismo que andar pelado aqui com a bandeira, eu consigo, cara. Eu posso andar o resto da minha vida pelado nesse lugar aqui, que ninguém vai encher meu saco. Tô longe pra caramba. E aí, pra você pegar uma região que tem mata, que tem vizinho, é caro. Nada é barato, cara, nada é barato. E aí tu vai olhar o preço das coisas, totalmente caro, nada é barato. E aí eu digo pra vocês, olha aqui, isso aqui é um bom lugar, Isso aqui é um bom lugar, tá? Olha, esse aqui, pessoal, só mostrando pra vocês, 50 mil reais aqui, 1.000 metros quadrados, isso aqui vai virar um aglomerado de pessoas. Isso aqui não compensa, tá? Não compensa. Olha só, isso aqui, isolado, não tem ninguém perto, mora na zona rural, não sei o quê. Se você vê as imagens aqui, o cara mora na zona rural. Tu vai ver o preço, uma casinha simples, né? Um terreno para você poder plantar, para você poder se estruturar lá, longe de vizinho, né? A regra é clara. A região que você for comprar, o local que você comprar, é o seguinte, o parâmetro é esse. Você tem que andar armado, dar tiro na sua fazenda e ninguém te denunciar. Porque a partir do momento que você está morando numa zona rural e que você está defendendo a tua família e o vizinho te denuncia, meu irmão, você vai levar ferro. Mesmo o bandido entrando na sua casa, as leis são favoráveis para o bandido. Então, basicamente assim, é isoladão, sem ninguém por perto.
Aí tu olha, uma fazenda começa aqui, ó, basicamente R$ 1 milhão. Aí eu digo, dá pra você consegue, com seu saláriozinho de R$ 1.200, R$ 2.000, R$ 3.000, comprar uma fazenda dessa? Qual banco vai querer financiar pra você em 2, 3, 4 encarnações? Não existe. Até os bancos sabem que sua história de ladainha de encarnação não existe. Então, simplesmente, meu irmão, entenda você bem. O governo, ele criou um sistema educacional onde a criança entra na escola inteligente, questionadora e sai de lá burra. Porque nas escolas fica passando o quê? Cara, você que me assiste aqui, deixa eu só beber uma água, minha garganta até seca, tá? Você que me assiste aqui, você que está estudando ainda nas escolas, eu quero que você me responda com sinceridade. Tocou ou não tocou Anitta no recreio? Tocou ou não tocou Anitta no recreio? Vou te fazer uma pergunta. Fala a verdade. Tocou ou não tocou Anitta no recreio? Hein? E eu vou mais além. Vou mais além. Eles colocam funk no recreio. Então você coloca o seu filho, ele fica 15 anos na escola, fica tocando funk, fica as meninas e os caras fazendo nada. Os professores são todos esquerdopatas lacrando em cima do seu filho. Seu filho sai de lá, mal sabe ler, mal sabe escrever, mal sabe fazer operações matemáticas, mas sai de lá sabendo tudo sobre SSXO, sai de lá um verdadeiro... Eu não vou poder falar as palavras aqui. Você, sabe, burro, alienado e doutrinado. É isso que o governo quer. Burro, alienado, doutrinado, que vá executar uma função no sistema e não questiona. Aí o cara fala, pô, minha vida é uma merda, eu ganho pouco. Você está seguindo a cartilha do governo. Aquele cara, ele não tem ensino superior e ganha muito mais do que eu. E eu estudei, eu fiz mestrado. Você, parabéns, meu irmão, você é uma ovelhinha estatal. Você é uma ovelhinha estatal. Parabéns, boi lambão. Porque basicamente é o seguinte, o governo ele vai criar pessoas que são operárias. Ele quer que o sistema sobreviva. E para o sistema sobreviver, ele tem que emburrecer as pessoas, ele tem que bestializar as pessoas, contar uma história que as pessoas vão ser felizes naquele buraco, né, ganhando pouco e cada vez oprimindo mais. Então, a única liberdade que existe é a financeira. Não é, eu sou livre. É mesmo, é mesmo. Fala mal do STF. Você é livre? É mesmo. Fala, vai lá, vai no Facebook, faz textão. Você é livre. Você acha que existe algum tipo de liberdade? A única liberdade que existe é a financeira. Porque com dinheiro você consegue modificar a sua vida. Consegue corrigir o percurso da sua vida. Por exemplo, o Brasil está caminhando para o buraco, você tem dinheiro, o que você vai fazer? Vai tirar o passaporte da sua família, o seu, e vai procurar outros países. Tem países que aceitam o brasileiro. Não é como nem como um visto de turista. Aceita moradia. Muito melhor do que o Brasil. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Tem países e regiões que a taxa de natalidade é extremamente baixa. E são países maravilhosos, tipo Dinamarca, por exemplo, países maravilhosos, mas que ao mesmo tempo a taxa de natalidade é baixíssima. A população está envelhecendo. E eles vão criando programas de imigração para as pessoas poderem ir para lá. Às vezes chegam a pagar para o cara ir para lá com a família. Você nunca ouviu falar sobre, mas é verdade. Então, o cara que tem dinheiro, ele consegue mover a sua família quando isso acontecer. Por exemplo, você olha a história, por exemplo, a história de Moisés. Moisés, quando fugiu do Egito, ele fugiu com o quê? Fugiu com muitas riquezas, muitos ouros. Ou você acha que quando ele subiu no Monte Sinai, os caras não fizeram um touro de ouro, um bezerro de ouro, meu irmão, um touro de ouro hoje seria o quê? $1 bilhão. Então você precisa de dinheiro. O próprio Criador deu essa dica. Para você, Abraão fazia negócios com os ímpios, para você poder direcionar a sua vida. Só que o governo não vai querer sua liberdade, é óbvio que não. Então você consegue, com liberdade financeira, mover a sua família para um lugar melhor. Você consegue comprar um terreno na zona rural, se preparar. Você nunca fica na mão do governo. Essa é o que eu canso de falar aqui e as pessoas não aprendem. Não aprendem. E o governo ele vai criar uma coisa chamada inflação. Mas a inflação é culpa dos malvadões, dos empresários malvadões. O empresário malvadão. Meu irmão, escuta bem.
Ano após ano, o salário dos parlamentares, dos deputados, está só alavancando, alavancando. Eu não vou dar nomes aqui, mas, meu irmão, já saiu notícia de deputado, né? Uma mulher de vida fácil, o cara lá num bordel, uma mulher de vida fácil, com as pernas para cima, né? Cheio de. Como é que eu vou poder falar? De um pozinho branco e o deputado lá, tchá, 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 com seu dinheiro, campeão. É, vai. Confia, ovelhinha estatal. Então o que acontece? Financeiramente, se você tem dinheiro, você consegue se livrar desses parasitas estatais. Você pode viver no Brasil, mas se você vê que a banda tá tocando errado, você pode ir embora. Por exemplo, o velho da Havan lá, por exemplo, o cara lá que é dono daquela empresa, eu esqueci o nome, sempre quando eu vou falar eu esqueço o nome, da Havan, né? Olha lá, ele mesmo disse que dependendo da situação do Brasil, ele vai cair fora. Se o Brasil seguir por um caminho errado, eu vendo as minhas empresas e dou o fora. É simples assim, tá entendendo? Então o governo ele tem que te agradar, porque senão você vai dar o fora. E aí muda o contexto, tá? Porque o dinheiro ele é sinônimo de poder. Você tem uma capacidade de se locomover. Agora, o cara que não tem dinheiro, ele não consegue tirar passaporte, ele não consegue comprar passagem de avião, ele não consegue se posicionar. Por exemplo, o euro é 5,50. Eu não sei quanto está vendo esse vídeo, mas é 5,50. E aí, como é que você faz? E aí eu canso e venho falar. A inflação, ela foi criada pelo governo para desvalorizar o pobre. Porque o rico, ele não vai deixar o dinheiro no banco, meu irmão. Quem deixa dinheiro no banco é pobre. É pobre que fica fazendo essas dívidas com crediáriozinho. Eu vou pagar meu crediário hoje. É o pobre. É o trouxa. Você acha que algum empresário vai deixar o dinheiro no banco? E o crediário? Você acha mesmo? Eu acho que não, né? Então o que acontece é o seguinte, só para você poder entender, tá? Só para você poder entender. Os ricos vão aplicar o dinheiro, vão fazer o dinheiro render dinheiro. Outra coisa, os ricos vão colocar o dinheiro acreditando naquilo que o governo não bote a mão. Vão pagar os impostos, ok? Claro, mas... Mesmo, e outra coisa, rico paga imposto? Vamos convenhar aqui, né? Então é isso que eu venho falando, as pessoas não entendem. Aí, vou falar uma coisa que é extremamente importante. Eu tô cantando essa pedra, eu vou só mudar aqui a minha imagem para você ver que as avaliações, ó. Só para você ver, essa aqui é a minha aula sobre criptomoedas, que eu acho bom você aprender. Web 3.0, protocolo DeFi, inteligência artificial, quarta revolução industrial. O mundo está mudando. O mundo está completamente mudando. Não vai ter emprego para todo mundo. É bom você entender, você sair na frente nessa pegada. Nós estamos numa corrida na internet 3.0. O mundo está mudando. Aqueles que saírem na frente, eles vão ter muito mais liberdade dos caras que vão chegar por último. Beba da fonte, não beba da água que foi processada por uma pessoa mijada, depois o outro cara bebeu aquele mijo, foi processado, mijado, e aí você chega lá, beba da fonte. Então, basicamente, no meu conteúdo premium, que eu já dou aula há 10 anos, tá? Eu ensino sobre empreendedorismo de verdade, para desatar as amarras horrorosas do sistema. Eu falo sobre mercado físico, mercado digital, marketplace, como anunciar, como vender aqui no Como Vencer Todas, tá? Já são 10 anos que eu faço isso. Eu disponibilizo o meu contato pessoal para os alunos. Não é como aqueles cursos que os caras vendem e abandonam o aluno. O aluno ele tem o meu contato pessoal. Ele pode entrar comigo a qualquer momento, mandar texto, áudio. Ele entra em contato comigo através do Telegram. A gente tem um módulo chamado Como Investir em Bitcoin e Ethereum. E aí, a primeira aula, tá? Olha só, tudo que você precisa saber, mais o meu suporte. Quantas avaliações? 59 até o presente momento. Qual foi o nível de avaliação? Máxima. Novamente, eu não espero o máximo em nada, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, mas praticamente 60 avaliações e a nota foi 5 de 5, nota máxima. Por que será? Porque os caras aprendem, né, nessa aula, em ponto principal, eu ensino na prática como você tem que operar. Eu mostro para as pessoas na prática, por exemplo, eu mostro como que você opera, como que você investe o seu dinheiro para o dinheiro render o dinheiro. Eu falo, eu explico.
eu mostro para os alunos. Então, por exemplo, só nessa aula aqui, ó, para quem está me acompanhando aqui, só para essa aula aqui, ó, somente nessa aula aqui, tá? Em questão de 3 a 4 dias, nós colocamos uma carteira de R$19.500, que hoje encontra-se com R$20.500. Isso em pouquíssimo tempo. E quanto que você coloca o dinheiro na poupança, ele não rende. Na verdade, a poupança, ela rende 7% no ano, mas a inflação é 18%. Então, no final das contas, não rendeu foi nada. Ah, mas eu coloco em taxa Selic, fundo de investimento, blá, 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 perde dinheiro também. A diferença disso aqui é que você está fora da inflação. Fora da inflação. E aí, nós colocamos aqui o valor. E o que acontece é o seguinte, ó. Essa aula aqui que é a mais importante, tá? Olha só, 7 avaliações, eu subi essa aula ontem, tá? E ó, 7 avaliações, nota máxima. Por que será? Porque o que eu realmente entrego para as pessoas é algo inacreditável. Minhas estratégias de investimento, grupo de alunos e mais o meu suporte. O que é esse grupo de alunos? Eu tenho um grupo no Telegram, privado, somente membros podem participar, chamado Bitcoin Day. Nesse grupo, eu boto a minha carteira de investimentos. Eu tenho uma carteira que foi desenvolvida somente para os alunos, para que eles possam ver como funciona. E nessa carteira de investimentos eu mostro tudo que eu fizer na minha carteira, essa carteira de investimento vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, se eu comprar Bitcoin ou eu vender Bitcoin, se eu programar uma ordem de compra ou uma ordem de venda, os alunos vão ter exatamente o que eu estou fazendo, vai estar lá escancarado para os alunos, para eles poderem aprender, para eles poderem copiar, e você vai vendo. Por exemplo, nós fizemos uma ordem agora de venda, que ela se completando é R$800 de lucro. Então, aquela carteira que tinha R$19.500 vai passar praticamente para quase R$21.000. Isso o quê? No período de 20, 25 dias. Então, você imagina a diferença de uma poupança, de um tesouro direto. Só por quê? Porque a inflação, ela come o seu dinheiro. É simples, é uma equação simples. E aí eu falo sobre esse assunto. Tem links aqui na descrição, links aqui no comentário e ao preço totalmente acessível. Você vai ter mais de um ano do meu suporte, todos os meus curso de criptomoeda, vai participar dos meus grupos, vai saber a movimentação da minha carteira em tempo real. Meu irmão, é menos de R$300. É inacreditável. Só para você poder aprender. Então tá lá, tá na descrição. Eu recomendo que você aprenda com quem tem resultados. Com quem realmente sabe ensinar. Com quem coloca a cara a tapa. Então, eu acho importante você aprender. Porque é dessa maneira. Empreendedorismo, mercado físico, mercado digital, marketplace. Ganhando dinheiro, pegando o seu dinheiro, reinvestindo para ganhar mais dinheiro. Que você vai conseguir ter autonomia para você comprar, por exemplo, uma fazenda, alguma coisa, porque sem essa autonomia, meu irmão, fica impossível de você trabalhar. Então fica a dica para você. É extremamente importante que você entenda que as coisas que realmente vão te ajudar são caras, cara. Não é coisa barata. Eu vou olhar o preço das coisas, igual, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um terreno, ó. 350 mil, já tá um preço bom. Terreno, as casas não estão tão perto. Aí eu te falo, você vai encontrar oportunidades como essa e o dinheiro para poder comprar e para poder construir. Aí o que eu falo, aprenda a empreender. O dinheiro que você ganhar nos investimentos, reinvista ele para fazer o dinheiro render dinheiro. Pai rico, pai pobre. Robert Kiyosaki. Então fica a dica para cada um de vocês. E lembre-se bem, a coisa ela tá chegando nesse nível aqui, ó. Isso aqui é aos próximos anos, é mais ou menos 5, 6 anos aí, tá? Na Coreia do Sul. Vai chegar no Brasil, pode ter certeza. E aí o que eu falo? Você tem tempo. Você tem tempo. Você tem tempo de empreender, você tem tempo de fazer investimento, ainda tem tempo. O trem, ele tá indo pro penhasco, mas você tem aí pelo menos, meu irmão, não vou dizer uma década, mas você tem pelo menos um bom tempo para você mudar a sua vida. Quando o trem estiver caindo, aí não tem mais o que fazer, cara. Aí não tem mais o que fazer. Então, assim, eu tô avisando essas coisas há tempo. As pessoas podem aprender. A 4ª Revolução Industrial, você que tá fazendo engenharia, você vai ficar mais desempregado do que você já tá. Fica a dica para cada um de vocês aí. Tá bom? Bom, sou Humberto Voltos, vou ficando por aqui. Fique na paz.